Sexta-feira, 24 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a proclamação evangélica de hoje contém dois ditos de Jesus sem aparente ligação entre si: leitura dos sinais dos tempos e reconciliação fraterna. É evidente, não obstante, que uma boa leitura do presente é aproveitar a oportunidade de se reconciliar com o irmão. No Evangelho de Mateus, o primeiro dito é pronunciado por Jesus quando fariseus e saduceus lhe pedem um sinal do céu, e o segundo na primeira antítese do discurso da montanha. A nossa reflexão versará sobre os sinais dos tempos. Graças à ciência e à técnica, o homem atual pode ler na natureza e na história os sinais do futuro mediante a análise dos indicadores que o presente lhe oferece, tanto no campo meteorológico como no campo da investigação, da economia e da política. A programação impõe-se a todos os níveis, mas não há planificação possível do futuro sem leitura do presente. É o que Jesus diz aos seus contemporâneos: sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Jesus convida a interpretar o tempo presente, e para designar esse tempo, o original grego não usa o termo cronos, mas kairos, que é o vocábulo habitual no Novo Testamento para expressar a hora cumprida do reino de Deus, tempo de graça e oportunidade de salvação. Portanto, chegou o tempo da decisão, e perante o anúncio de João Batista e de Jesus, sinal evidente da chegada do reino, os contemporâneos de Cristo deveriam deduzir uma conclusão acertada: a sua conversão. O sabor bíblico é, pois, o que oferece a expressão já consagrada sinais dos tempos. Os sinais designam, antes de tudo, a pessoa e a atividade de Jesus: pregações de curas, poder sobre a morte e o demônio, libertação dos pobres e recuperação dos pecadores. E o indicativo dos tempos significa que esses sinais declaram nesses tempos como decisivos para a conversão ao reino de Deus. Chegou, portanto, o tempo messiânico anunciado pelos profetas, embora os sinais do mesmo que Jesus traz, especialmente a sua morte e ressurreição, o sinal de Jonas, não correspondam à expectativa política dos judeus. O Concílio Vaticano II desenvolveu uma teologia dos sinais dos tempos como base do diálogo da Igreja com o mundo e do Evangelho com o homem de hoje. O Espírito de Deus, que falou pelos profetas, continua a fazer-se ouvir nas vozes dos tempos como sinais de Deus que revelam a sua presença salvadora e a ação do seu reino entre os homens. Por isso, a Igreja deve escutar continuamente e a fundo os sinais da época e interpretá-los à luz do Evangelho, de forma que possa responder às interrogações, aspirações e esperanças da humanidade. Com referência ao aviso de Jesus aos crentes de todas as épocas, o discernimento dos indicadores da presença e ação de Deus requer uma sabedoria que não se aprende em nenhuma faculdade, nem instituto científico, mas que o cristão possui pela fé. Assim, não lhe passará despercebido o tempo da visita de Deus, por meio de Jesus, como ele mesmo assinala na sua lamentação sobre Jerusalém. Por fim, rezemos. Nós te louvamos, Pai, porque Cristo nos convida hoje a interpretar o tempo presente, descobrindo assim as pegadas da tua passagem amorosa pela história humana.
Também hoje é o dia da tua visita por meio de Jesus. Obrigado porque nos dás esta hora de graça e salvação. O teu Espírito, Senhor, que falou pelos profetas, continua a fazer-se ouvir nas vozes do nosso tempo, como sinais da tua presença e do teu amor salvador. Ensina-nos a olhar e ver com a sabedoria da fé para secundar o dinamismo irreprimível do teu reino em tudo o que é bondade, amor, justiça, paz e bem. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.